O que você vai ver agora são os bastidores da luta de Anderson Silva contra o americano Nick Diaz. O Esporte Espetacular foi a Las Vegas, nos Estados Unidos, acompanhar com exclusividade a preparação final do brasileiro na volta para o octógono. É claro que ninguém imaginava o desfecho dessa história, né? O repórter Regis Rezes esteve ao lado de Anderson Silva durante toda a semana que antecedeu a luta e conta agora como foi. O Esporte Espetacular teve acesso à preparação final de Anderson Silva para a luta contra Nick Diaz. Presenciamos os últimos momentos antes da volta dele ao octógono. A intimidade do quarto, as refeições calculadas, a noite anterior à pesagem. Testemunhamos uma realidade alegre. Vimos um Anderson feliz por retornar 13 meses depois da lesão mais grave da carreira. Mas enquanto nossas câmeras filmavam tudo em Las Vegas, uma série de ações acontecia, longe dos olhos do público. Ações que chocariam o mundo das lutas. O anúncio do doping do maior lutador de MMA. Na noite de terça-feira, dia 3 de fevereiro. Nosso primeiro contato com Anderson foi no início do ano, ainda no Brasil, no Rio. Dia 8 de janeiro, um domingo. O Esporte Espetacular mostrou a intimidade de Anderson Silva em casa, a vida em família. Também mostramos um treino simulando a luta contra Nick Diaz. No dia 9, 22 dias antes de enfrentar o americano, Anderson Silva já estava na casa dele em Los Angeles. A Comissão Atlética de Nevada fez um teste antidoping surpresa. O exame, que revelaria 25 dias depois a presença de substâncias proibidas no sangue do lutador. No dia 19, em Los Angeles, onde tem uma academia, Spider foi submetido ao segundo exame antidoping feito de surpresa. Dia 27 de janeiro, terça-feira. Pela manhã, nossa equipe chegou a Las Vegas, o local da luta. De noite, foi a vez de Anderson Silva desembarcar. Dia 28 de janeiro, quarta-feira. Anderson circulou pelo MGM Hotel e fez questão de ficar no meio dos fãs. Depois, nos chamou para visitá-lo em seu quarto. Foi bastante emocionante, assim, ver aquela torcida, assim, né? Fazia um ano que eu não sentia isso, né? Assim, e foi bastante emocionante. Eu tô excitado para subir no sábado lá e poder fazer uma boa luta com o Nick Diaz para todos os brasileiros. Ali, 3 dias antes da luta, flagramos o encontro com o rival Nick Diaz nos bastidores do hotel em Las Vegas. O Anderson Silva saiu do estúdio onde estava dando entrevista coletiva e vai passar ao lado do adversário, Nick Diaz, cumprimentando. Ao abraçar Nick Diaz, Anderson perguntou como vai você, sua família, seu irmão. Mas, oficialmente, o primeiro encontro foi poucas horas depois. E desta vez, foi Nick Diaz quem tomou a iniciativa de estender a mão. Dia 29 de janeiro, quinta-feira, acompanhamos o almoço de Anderson. Naquela altura, 2 exames surpresa já tinham sido feitos. Nenhum resultado tinha sido divulgado. Tudo parecia correr como planejado pela equipe de Anderson Silva. Tanto que ele quis nos mostrar como é dura a rotina de alimentação de um lutador. E o que temos aí? Salmão e brócolis. Brócolis e salmão. O que pode e o que não pode comer antes da pesagem? Nessa fase, é uma fase que a gente tem que cortar o sal para que a gente possa bater o peso bem amanhã. Depois do almoço, Anderson nos levou a um estande de tiro.
para mostrar que está treinado para um dos compromissos que assumiu graças à fama que alcançou no UFC. Eu termino um filme que a gente está fazendo de ação, que até passou algumas cenas que eu não posso falar porque tem que terminar o filme. A gente termina de filmar e aí eu volto a estudar, continuo estudando, que eu estudo em Los Angeles, né, em Hollywood. Eu gosto bastante assim de filmes policiais. Eu acredito que alguns projetos que estão vindo assim vai ter bastante ação. Dia 30 de janeiro, sexta-feira, o dia da pesagem. Anderson bate o peso e cumprimenta Nick Dias pela terceira vez. Dia 31 de janeiro, sábado, 3 horas antes da luta marcada na arena do próprio hotel, o médico Márcio Tanuri sai do quarto de Anderson para nos dizer como ele está. Perguntei para ele como é que ele estava se sentindo, e a perna principalmente, e ele está 100%, está com a cabeça boa, focado para a luta e ansioso só. O médico Márcio Tanuri acompanhou Anderson até o vestiário, local da preparação final para o combate. Aquecimento, concentração, meditação e fé. E chega o momento do quarto e definitivo encontro com Nick Dias. A luta, que durou 5 rounds. E a vitória, por pontos, por decisão unânime dos jurados. Ele é mais arrojado, né? Pode-se dizer assim. O Nick Dias tem um estilo muito mais polêmico que o meu, por incrível que pareça. E é o estilo dele de lutar, não dá pra criticar, porque é o jeito dele, é a verdade que ele coloca naquele momento. Após a vitória, nos bastidores, Anderson é procurado pelo presidente do UFC, Dana White, que dá os parabéns ao brasileiro. Anderson é procurado também para fazer o terceiro exame antidoping. Agora, vamos pular 3 dias, para o dia em que a bomba caiu sobre o mundo do UFC. Dia 3 de fevereiro, terça-feira. O UFC anunciou que no primeiro exame surpresa, Anderson Silva havia testado positivo para o uso das substâncias proibidas, drostanolona e androsterona, 2 tipos de anabolizantes. A organização divulgou um comunicado dizendo que Anderson tem sido um verdadeiro campeão do esporte de artes marciais mistas e que lamentava profundamente os resultados iniciais. Num outro trecho, o UFC reforçou que tem uma política rígida contra o uso de drogas estimulantes por seus atletas. Em nota, o presidente do UFC, Dana White, declarou que Anderson é um dos maiores atletas que o esporte já viu e que vai apoiá-lo nesse período difícil, mas alertou que o UFC não vai abrir mão dos testes antidoping fora dos períodos de competição. Entre a realização do exame e a divulgação do teste que apontou a presença de anabolizantes no sangue de Anderson Silva, se passaram 25 dias. A demora levantou especulações de que o resultado tivesse sido escondido. Em uma entrevista por telefone, Bob Bennett, diretor da Comissão Atlética de Nevada, que regula as lutas no estado, disse que isso é ridículo, que não houve manipulação, e atribuiu o problema ao atraso do laboratório de análises clínicas. A decisão de pedir a contraprova cabe ao atleta. A contraprova é um exame feito numa segunda amostra do mesmo sangue, retido pelo laboratório. Dia 5 de fevereiro, quinta-feira. Anderson Silva participa das gravações do reality show The Ultimate Fighter Brasil. As gravações não foram interrompidas depois do anúncio do doping. É hora de voltar para a noite do dia 1º de fevereiro, domingo, o dia seguinte à vitória sobre Nick Dias. Em meio ao jantar, Anderson deu a última entrevista antes do anúncio do doping. Chamou a atenção uma declaração sobre os momentos difíceis da carreira. Os amigos que não são de verdade, eles nunca vão estar com você. E
E o esporte prova isso todos os dias, porque você só tem um monte de amigo na vitória. Quando você está na derrota, você perde um monte de amigo. Sobre desistir ou não de continuar lutando, ali no jantar, após a vitória, antes do caso de doping vir à tona, Anderson dava a entender que continuaria a lutar. Se fosse só por mim, era uma coisa, né? Mas não sou só eu. Sou eu e mais uma... e mais vários vagões, né? Então eu tenho que entender que a locomotiva é uma só, né? Ela não pode quebrar, né? Se quebrar, os vagões não continuam. Então a locomotiva não pode quebrar. Ela tem que continuar rodando ali para poder carregar mais vagões. Mais do que nunca, o futuro do maior campeão do UFC é um mistério.